Fala galera da PokéLab, aqui quem fala é Marcelinho Fonseca, campeão do LAPT, sou grinder de torneios live aí, jogo online também, mas corro muito mais circuito ao vivo aí, né? Jogo BSOP, LAPT, EPT, os WSOPs, então tô sempre na dinâmica aí jogando ao vivo, né? Então eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre uma mão específica, né? Que eu joguei durante um torneio na Europa, lá, que é no EPT de Barcelona. Foi uma mão bem interessante, que eu joguei contra um ícone, né, do poker, que todos conhecem, né? Ele dispensa até apresentações no momento que eu falar o nome dele, que é o Daniel Negreanu. Todo mundo sabe quem ele é, que é hoje em dia o maior, digamos, a maior mídia do poker, né? Então a mão é bem interessante, né? Uma mão que envolve tanto o aspecto técnico e estratégico do jogo como o aspecto psicológico. Como eu acho que se desenvolveu a mão, eu vou poder descrever exatamente o que eu penso em relação ao que aconteceu, né? Só que antes de contar essa mão, eu quero contar uma outra mão anterior com ele, que foi o que gerou, digamos, toda essa complexidade que levou a ter o final dessa mão, né? O Negreanu abre raise nas posições iniciais, ele é o primeiro a falar, na verdade, ele é o TG, ele abre raise, mini raise, um cara no MP1 flat em posição, um cara no botão paga também, o cara do small blind defende e eu no big blind com 10 e 7 espada defendo também. Pronto. A ação vem o flop. O flop vem 2, 8 e 3. 2 de paus, 8 e 3 de espadas. Vem um flush draw no flop. A ação inicia com o small blind dando check. Eu dou check. Eu tenho flush draw no caso dessa mão, mas dou check. Tem que respeitar o agressor da mão, que é o Negreanu. Ele também dá check. Né? O cara que fletou em posição também dá check e o cara do botão também dá check. Bom, a partir do momento que o Negreanu, que é o agressor da mão, dá check, né, eu tiro algumas mãos de valores, extremos valores que eu acho que poderia ter no range dele. Digamos, se ele tivesse aberto par de as, todos os overpairs no caso ali, que seria par de as, par de rei, par de dama, par de valete, par de 10, par de 9, todos os overpairs eu tiro da gama de mãos dele porque eu acredito que ele nunca daria check nesse bordo. Ele iria cebetar essa mão, ele ia postar no flop. Então, com essa visão que eu criei, digamos, da mão dele, né, me leva a tomar a ação que eu tomei no turn. Agora o small blind, a ação é dele, ele dá check, chega em mim com 10 e 7 de espadas, eu faço uma aposta. Eu aposto 70% a 80% do pote. Né? Porque eu tenho uma equidade na mão, eu tenho flush draw, digamos, e diante de ninguém ter feito uma aposta, posso ter ainda live card de 10 e 7, não sei, mas pode ser que eu tenha. O resumo é que eu tenho uma equidade ainda da mão, que eu acredito que com uma aposta eu possa levar o pote. Né? Daí, para minha surpresa, o Negreanu paga, né? O cara que fletou em posição folda, o do botão folda e o small blind também folda. Então, assim, quando ele paga, eu faço uma avaliação das mãos que ele pode vir a ter ali. Como eu descartei os overpairs, eu acredito que eu ponho ele em cartas que ele iria me flutuar com uma, digamos, com uma equidade de vir a ganhar a mão de as high, que é as combinações de as high, as e rei, as e dama, as valete, as e 10. Todas essas mãos eu acredito que ele iria me flutuar para ver a minha ação do river, ver o que eu iria fazer no river, né? Até porque o bordo, quando dobra no turn, que foi o 2 de ouros, 2 de copas que bateu no turn, ele também ele pode me colocar em mãos ali, mas não em tantas mãos que ele possa vir a estar perdendo, né? Eu posso ter gamas de 8 ali tudo, ou até mesmo 2, né? Mas um resumo na mão que eu acredito que ele queria ver a minha ação do river, né? Então ele teria como ver a minha ação do river e talvez até blefar o river. Aí o river bate uma dama de ouros. Quando bate uma dama de ouros, eu posso vir a pensar que eu botei ele também em gamas de mãos de as e rei, as e dama, até propriamente rei e dama, eu poderia colocar ele, né? Mas, como a minha mão se transformou num blefe agora, porque não bateu minha equidade, não bateu meu flush, né? E como eu boto eles em várias gamas de mãos de as high ali, não necessariamente somente na dama, né? Eu vou tentar blefar a mão. Naquele momento, eu consegui, tipo, ver o stack dele, né? Ele tinha 32 mil fichas, né? No como desenvolveu a mão, e eu fiz uma aposta perante o pote que era bem, digamos, o pote devia ter uns 26 mil fichas, eu apostei uns 18, que era exatamente a metade do stack dele. Eu pensei que eu iria colocar ele numa situação bem difícil de decisão, que era o quê? Ele teria que pagar metade do stack dele para realmente ver se a minha mão era uma mão de blefe ou valor. Né? Só que perante a minha aposta vai em torno de o que? Eu acredito que ele tem uma mão ali que na maioria das vezes não acertou. Usar as highs dele, de repente, que ele defendeu, né? Então eu acredito que meu blefe vai passar. Para minha surpresa, né, e para minha infelicidade no caso, ele tinha as e dama na mão.
Daí ele até pensou um pouco antes da call, fez umas avaliações de mãos, o que eu poderia ter perante a minha aposta. E ele acabou dando call, né? Ele tinha acabou que a mão dele, no caso, que ele flutuou a mão, acabou se transformando num mega valor, né? Daí ele paga a aposta, eu tenho 10 e 7 de espada, ele viu que eu estava blefando a mão, e viu que as minhas apostas foram fortes até perante o pote, eu postei 70%, 80% no pote, e acabou gerando de repente uma imagem minha de um jogador blefador em relação a ele, né? Tipo, essa eu acho que é a imagem que eu formei pra ele, né? Até porque eu tava jogando um pouco agressivo, meu histórico naquele torneio ali, eu estava jogando um pouco agressivo, né? Perante a mesa, até porque eu tinha um stack para poder fazer isso, para fazer uso dessa agressividade na mesa, né? Isso acabou gerando, então, a imagem desse ponto para ele. E em cima dessa imagem, que eu acredito que foi o que me levou a fazer uma jogada nessa próxima mão que eu vou iniciar para vocês agora. Naquela altura ali, como iniciou a mão, o Negreano já tinha puxado algumas mãos, ele já estava com um stack mais confortável, ele estava com 80 mil fichas, né? Então no blind, o blind era 600, 1.200, ele já tinha então 70 blinds por aí, 70 e poucos blinds. Eu continuava com o stack confortável, eu estava com mais de 200 mil, então eu tinha um stack bem deep, né? Para jogar, poder jogar várias mãos. E vamos iniciar como é que iniciou a mão. Vamos começar como é que iniciou a mão. O Negreano abre raise do início da mesa ali no TG, ele é o primeiro a falar, ele abre mini raise. Os jogadores vão foldando até chegar a ação no small blind, onde o small blind completa. E a ação chega em mim no big blind e eu tenho 7, 8 off. Né? O blind é 1.200, eu teria que pôr mais 1.200, né? Então eu completo a ação, pago com 7, 8 off. Primeiramente porque eu tenho um stack muito deep, tenho bastante ficha para jogar uma quantidade variáveis de mãos, né? E também porque, digamos, o Negreano está deep também, ele tem bastante ficha para mim conseguir jogar essa mão e, digamos, se eu formar uma equidade muito boa, se eu completar uma mão muito boa, eu posso extrair ficha dele, bastante ficha, né? Digamos, o efetivo da mão vai ser bem grande. E eu completo a ação, né? E aí, quando eu completo, o bordo vem 9, 6 e 2. 9, 2 de paus e 6 de espada. Então tem um flush draw. Na verdade é um bordo que conecta vários draws, né? Tanto de flush como de quedas para sequência, né? Então é um bordo que teoricamente favorece até mais os caras que fletam no small e no big do que o cara que dá um raise, digamos, em posição. Digamos, por mais que seja posição inicial ou posições mais perto do botão, né? Então esse bordo favorece muito mais a gente. No caso eu tinha 7 e 8 off. Eu tava com 2 pontas naquele flop, né? Então a ação da mão se desenvolve o quê? O small blind dá check, a ação vem para mim, eu também dou check, né? Porque, tipo, eu vou respeitar o agressor da mão, que é ele, né? Eu não posso sair apostando essa mão, por quê? Porque simplesmente eu acredito que tu sai sem informação nenhuma, né? E também, primeiramente, porque tu tem que respeitar o agressor da mão, ele é o cara inicial, ele que tá criando a ação da mão ainda inicialmente, né? Então eu dou check e o Negreano vai lá e continua a aposta dele no flop. Ele sebeta a mão, né? A aposta dele vai de 4.200, né? Ele pode representar várias mãos com essa aposta, né? Até então eu não tenho ainda uma noção exatamente do que ele pode ter. Eu coloco ele numa gama de mãos que ele possa vir a ter ali, né? E como eu tenho 2 pontas, primeiro vamos ver, a ação dele é aposta, a ação vai para o small blind folda a mão, e a ação chega em mim no big blind. Eu tenho, digamos, eu tenho 217 mil fichas nesse momento, né? Eu tenho um monte de fichas, estou bem deep no torneio, né? O Negreano ainda tem 70 e poucos mil para trás, né? Então ele também está deep nessa mão. Eu tenho 7, 8, 2 pontas, eu tenho uma equidade dessa mão, se tornar a mão do Nuts, a melhor mão, e, digamos, eu ainda não tenho uma avaliação exata do que ele tem na mão. Mas, quando ele sebeta a mão, posso pôr ele em várias gamas de mãos. Posso pôr ele em top pair, posso pôr ele em over pair, posso pôr ele em draws. Então, tem várias mãos que eu posso colocar ele. E como eu tenho uma equidade, eu vou lá e pago a aposta, né? Vamos ver o turn, né? O que vai virar. Para minha felicidade, o turn é um 5. Eu completo o Nuts no turn, eu faço a sequência, né? Naquele momento, o que acontece? A visão que eu tenho dele perante a minha imagem no jogo é de que eu sou um jogador agressivo, de que eu sou um jogador blefador, né? Quando bate esse 5, eu tenho noção que ele é um jogador muito inteligente, ele sabe que aquele 5 ali, teoricamente, favorece muito mais a mim do que a ele, né? Naquela mão. Então, eu tenho certeza que ele acha que eu seria capaz de blefar essa carta, né? O que me leva a tomar a decisão que eu tomei. Eu saio apostando nesse turn. Tipo, eu tenho nuts e saio apostando. Até para, digamos, polarizar um pouco a minha mão, digamos, para confundir um pouco mais a mente dele, né? Do que eu poderia ter ali. Aí eu saio apostando, né? Eu saio apostando 10.500 fichas, num pote de 17 mil. Né? Até porque eu saio apostando por vários motivos. Primeiro, porque ele pode achar que eu estou blefando. Segundo, porque eu acho que ele pode dar muito check nesse turn, porque é uma carta que completa alguns draws ali, né? Que não favorece ele, pode dar check para controlar a mão. E o Negreano é um cara que joga aquele famoso small ball, né? Ele é um cara que controla muito a mão, né? No jogo.
Então, para ele não dar check e o pote ficar pequeno, eu saio apostando para o pote se transformar maior e a minha aposta do river, eu já estou pensando na minha aposta do river, né? O que eu quero que entre no river, né? Então, junto com aquela imagem que ele achar que eu sou blefador, ele tem grande chance de pagar essa aposta no flop também e pagar uma aposta grande no river. Aí eu aposto 10.500 fichas, ele paga. No momento que ele paga esse turn, eu acredito que ele tem valor. Tá? Ou ele pode vir a ter até alguns draws, né? Mas eu acredito que ele tenha valor. Até porque todos os valores ali ele vai dar call. Até porque, digamos que ele tenha ali o topo do range do flop. Digamos que ele tenha par de 9, trinca de 9. Eu não vejo ele me dando raise nessa mão. Porque se ele me desse raise, digamos, eu foldaria todos os bluffs. Né? Digamos, eu pagaria ele com as mãos melhores, que seria o nuts no caso, né? A sequência. E eu acho que ele tende muito mais a ganhar dinheiro dando call do que dando raise, digamos, se ele tivesse o topo do range. E se ele tivesse também um outro topo de range, que seria no pré-flop, que seria as as, sem rei e tudo, também iria pagar para controlar a mão. Não teria por que me dar raise, senão ele estaria blefando essa mão de valor dele, né? Então ele me dá call. No momento que ele me dá call, eu boto ele numa mão de valores. Bom, o river é um valete de copas, né? Eu continuo tendo nuts na mão, né? Tenho 7, 8, tem a sequência máxima ali, né? Chega nesse momento, eu começo a pensar qual é a aposta que ele vai me pagar nesse river, né? Daí, perante a análise que eu fiz da mão anterior, que eu acredito que ele me coloque como um estilo de um jogador agressivo, um jogador que seria capaz de blefar várias mãos ali, ou um jogador que seria capaz de blefar tipo, alguns draws perdidos, digamos, flush draw, que não bateu, que foi um valete de copas, não completou o flush, ou até, digamos, outras mãos de quedas para sequência, como brocas ali, ou pare, digamos, eu poderia ter pare e broca no turn, tipo 9-8, que eu seria capaz de transformar em blefe algumas mãos minhas, né? Eu acredito que eu poderia fazer uma aposta muito forte nesse river, baseado nessa imagem que ele tem de mim, né? Então eu vou lá e faço uma aposta muito forte, eu aposto um pouquinho mais do pote, eu dou um overbet no caso, né? Faço uma aposta bem forte, eu sei que a aposta que eu fiz foi de 38 mil, se não me engano, deixa eu dar uma olhada, foi 38.500, né? E ele tem um stack de 63 mil nesse momento. É meio stack dele, exatamente como eu fiz na mão anterior contra ele, né? Daí eu vejo que ele pensa um pouco, não pensa muito até, e dá call nessa mão, né? E no momento que ele dá call, eu tenho certeza que ele tem valor, eu apresento o nuts, né? E ele não tem o que fazer, ele perdeu a mão, óbvio, só que ele pega e me mostra a mão que ele tinha. Ele tinha valete 9, ele fez 2 pares no river, né? Então, digamos, uma mão de valor, eu acredito que ele iria me pagar com um valor muito menor até, ele iria me pagar, digamos, com par de 10, par de dama, par de rei, par de as. Todos esses valores eu acredito que ele iria me pagar. Por quê? Exatamente pelo histórico da mão anterior. Porque ele me botou como um jogador agressivo, como um jogador que seria capaz de blefar vários momentos, né? Então isso levou ele a tomar uma decisão baseada nessa análise dele perante uma mão que ele jogou contra mim, né? Até perante o meu histórico na mesa, né? Eu estava jogando mais agressivo aquilo ali, né? Então essa minha decisão toda que eu tomei diante de toda a mão, de sair lead turn, de overbetar o river, foi tudo em base do quê? Em prol da imagem que eu acredito que ele criou da minha jogada anterior, né? Isso é uma coisa que a gente tem que analisar no jogo, né? A gente tem que ir a fundo nisso para o quê? Para tentar sempre maximizar os nossos ganhos, né? Então isso é uma coisa bem importante, eu acho que é ser levada na análise, né? De cada mão que a gente joga, né? Porque se tu parar e pensar em cada mão que tu jogar, qual é a imagem que esse jogador tem de ti, qual é a imagem que ele formou de ti, de que forma tu pode extrair isso na mão, durante a mão, qual é a aposta que tu vai dar no flop para inflar no turn para betar o river, ou qual é a aposta que tu dá no turn para poder entrar tudo no river. Então tudo isso tem que ser analisado, né? Outra coisa que é importante, fazer uma análise de jogador. Por exemplo, o Negreanu, ele é um cara que eu sei que ele é um extremamente bom jogador, ele seria capaz de pensar em toda essa dinâmica que eu estou pensando da mão, né? E acima de tudo também ele é um cara que eu tenho, apesar eu considero ele um dos melhores jogadores do mundo, mas ele é um cara que também ele gosta de pagar mãos, né? Eu considero ele um pagador de mãos, né? Mas ele é um extremamente bom jogador. Não preciso nem falar, é só olhar os resultados dele, né? Mas essa mão específica eu acredito que ele cometeu um erro baseado no quê? Baseado numa mão anterior, né? Também não podemos dizer até porque ele tinha valor na mão, né? Mas, por exemplo, as minhas apostas, eu acho, cara, eu acredito que eu não iria, se fosse ele, eu não iria levar que eu estaria blefando novamente uma mão contra ele e, uma aposta tão grande, né, cara? Eu iria me ver num cenário com dificuldades ali, eu iria, digamos assim, respeitar, digamos, o agressor, que não era mais ele, que se tornou eu no turn o agressor da mão, né? Eu iria respeitar essa mão, né? Então, essa análise da mão, eu acredito que é uma análise bem legal a ser comentada, a ser discutida, né? E eu trouxe para vocês aí para compartilhar com vocês, né? Porque eu acredito que é uma mão que agrega muita coisa no poker, né?
todas essas análises que eu fiz e a gente tem que procurar fazer em todas as mãos que a gente joga, né? Tentar fazer uma análise para o quê? Para melhorar cada vez mais o nosso jogo, né? Então essa é uma mão que está compartilhada com vocês aí, espero que vocês gostem. Uma coisa bem legal. E tô aí, qualquer pessoa que quiser tirar algum comentário da mão, fazer um comentário, tirar alguma dúvida aí, estamos aí. Valeu, galera!